Queridos irmãos e irmãs, dia 23 de setembro, quarta-feira, dia de São Pio de Piltretina, um dos meus santos de devoção. São Pio de Piltretina, 1887 a 1968, foi frade capuchinho. Recebeu os estigmas da paixão em 1918, que o acompanharam até o dia de sua morte. Eminente confessor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. Foi canonizado por São João Paulo II em 2002. O que são estigmas, padre? Estigmas são as chagas de Cristo. Então, são buracos nas palmas das mãos, na planta dos pés, na parte de cima dos pés e no lado perto do coração. Poucos santos tiveram esse estigma. São Pio de Piltretina é um deles e São Francisco de Assis também. Os estigmas também nós conhecemos como as chagas da crucificação. Então hoje é o dia de São Pio de Piltretina. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Aqui é o impulso dos missionários, é o impulso dos seguidores de Jesus, dos mensageiros, dos embaixadores, dos apostolém, ou seja, dos apóstolos. Os discípulos são enviados em missão, assim como Moisés também enviou os anciãos de Israel para cumprir a missão de julgar o povo hebreu, os 72 anciãos. Aqui Jesus convoca os 12, um número simbólico representando as 12 tribos de Israel. São os 12 embaixadores, apostolém, apóstolos do Senhor, que se encarregam de anunciar a boa nova através da palavra e através das ações. É isso que nos diz o Evangelho de hoje. Eles proclamam e eles fazem. E aqui é algo muito importante para o nosso apostolado também. Não adianta nós falarmos de Jesus e não vivermos Jesus. Não adianta eu falar as coisas e não viver isso na minha vida, não agir de acordo com aquilo que eu falo. O testemunho deve sempre ser acompanhado do anúncio. Tem pessoas que muitas vezes falam de Jesus, pregam de Jesus, mas não vivem Jesus nas suas ações. Isso é um contra-testemunho. O cristão ele deve anunciar Jesus e viver aquele anúncio, porque ele é o primeiro que deve dar testemunho de Cristo e de tudo aquilo que ele realizou em sua vida. São Pio de Piltretina fez isso de maneira magnânima. Veja bem, ele recebeu os estigmas e foi duramente controlado pela igreja no primeiro momento, porque não se sabia se ele tinha feito aquilo ou se aquilo era realmente algo de Deus. Então, durante muito tempo, ele acabou sendo perseguido pelas autoridades da igreja, porque achavam que ele estava criando aqueles estigmas, e na verdade não era. E mesmo diante de tanta perseguição, diante de tanto sofrimento, dessas autoridades que muitas vezes acabam não vendo a vontade de Deus nos pequeninos, ele resistiu a tudo isso. Há um fato curioso da vida dele, de que João Paulo II, que na época acho que era bispo ainda, fez um pedido, uma carta, pedindo orações por uma pessoa, que se eu não me engano, acho que era a secretária dele, eu não me recordo direito. Pode ser que eu esteja falando algo errado. Mas pediu orações por uma pessoa. E São Pio, ele conversava muito com o seu anjo da guarda. E foi relatado que ele, diante de ler a carta de João Paulo II,
falou que aquele ali ele não podia negar de jeito nenhum, porque aquele seria um grande papa. E João Paulo II depois se tornou papa. Inclusive foi o papa que canonizou Pio de Pietrelcina. A obra social de Pio de Pietrelcina é algo espetacular. Ele ajudou a construir, ou melhor, ele construiu através da doação de fiéis um hospital que é modelo até os dias de hoje na Itália, em San Giovanni Rotondo, é uma cidade da Itália, que é um hospital de excelência. Então, tudo aquilo que ele recebeu de Deus como dom, ele colocou à disposição dos mais necessitados, daqueles que mais sofriam. Isso é agir realmente no amor e na caridade, isso é viver a santidade. Um homem que viveu para confessar, um homem que viveu para orar, sempre pelos outros, nunca por si mesmo. E um homem que, além de tudo isso, ainda foi capaz de ver no sofrimento dos pequeninos a necessidade de se fazer algo para poder amenizar isso, que foi justamente a criação do hospital em San Giovanni. Então rezemos a Deus pedindo que Ele, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre conosco, nos dar força para viver Cristo e anunciar Cristo, sempre tendo como exemplo São Pio de Pietrelcina, ele que apesar de todo o sofrimento permaneceu fiel e se tornou um apóstolo da mensagem e da vivência do Evangelho. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.